Hoje eu entrei no Google Maps para caçar referências brasileiras para modelagem 3D e acabei trombando com uma lojinha que você já viu mil vezes na sua vida. Sabe aquele bem padrão brasileiro? E eu vou recriar no Blender e no Substance Painter. E eu comentei tudo isso para vocês. Eu começo tirando um print ali da nossa referência do Google Maps, salvo no meu computador e já coloco lá no Blender para usar como referência. Eu começo com esse cubo de referência, tá? Eu coloquei ali 2 de 10 de altura para simular mais ou menos a altura de porta de aço normalmente. Eu até pesquisei no Google para saber o diâmetro real dessas portas, tá? E usando o padrão de escala do Blender, mas eu acabei não encontrando, então eu fiz ela por 2 de 10 de altura por 1,80 de largura. E ficou mais ou menos assim. Aí eu já dupliquei esse cubo e já comecei a fazer a modelagem a partir do outro, usando ele como referência de altura. Aí eu já fiz a largura ali de acordo com a própria referência, aí já vou fazendo ali a porta e fui continuando a modelagem bem simples com esse cubo primeiro, para depois a gente partir. Dei uma profundidade ali à loja, deixei ela um pouquinho mais larga para trás, com a própria referência que a gente viu no Google Maps. Faz a extrusão ali da porta, deixando um pouquinho mais funda, tá? Que depois todos os detalhes vai ser feito na textura. Aí eu começo puxando o teto, deixo ali aquele formato mais triangular, aquele formato de caída, né? E depois eu faço um extrude ali para fazer o beiral dessa loja, tá? Que ela é bem legal de fazer. E ela usa telhas estilo Eternity, né? Então ela fica um pouco mais caidinha assim mesmo. Aí depois eu vou ver aqui uns detalhes aqui na referência, dou mais uma olhadinha aqui no Google Maps, tá? Pra me entender mais ou menos. Aí eu decidi que eu não queria fazer aquela chaminé ali que tem do lado. Aí eu duplico aquela linha ali pra mim fazer a face do chão, tá? Aí até a princípio eu queria fazer um murinho, só que depois eu desisti, tá? Depois eu vou excluir esse murinho porque eu achei que não tinha necessidade. Aí aqui eu comecei a modelagem da calha, tá? Eu usei ali a própria face que tinha ali do objeto de cima do telhado, tá? E fiz essa face e comecei a fazer a extrusão ali, deixei bonitinho. Então ela seria a nossa calha de aço, nosso telhado. Aí aqui eu tava dando um extrude nela, tá? Eu deletei aquela partinha da frente porque ali é a telha que escorre, né? Aí eu só deixei posicionada certinho, bem retinho, de acordo com a própria parede ali da lojinha, né? E depois eu só fechei as extremidades e tá pronta a nossa calha. Aí aqui eu já vou pro processo de abrir a UV, tá? A UV Map é bem simples do jeito que eu abri. Eu peguei e seleciono cada face de cada lado e dou um app, tá? Pra ele desembrulhar. Um processo bem simples de fazer para abrir a UV Map. Aí eu já importo no Substance Painter, já faço o bake padrãozinho ali, tá? Pra ele gerar os mapas aí pra gente tá podendo utilizar os materiais inteligentes, tá? Eu preciso fazer um tutorial pra vocês, mas eu nunca tive tempo, então logo vai cair um tutorial de Substance Painter aí no canal e vocês vão entender um pouquinho melhor como que funciona. Aí eu utilizo o material inteligente padrão ali do Substance, que é o de concreto, tá? Ele é bem básico. Eu não curto ele muito porque ele meio que parece como se fosse um chapisco, sabe? Ele tem uma sombrinha assim com uns pontinhos pretos que eu não curto, então eu mexo ali nas configurações dele, deixando ele um pouquinho mais liso e menos rugoso, né? Aí depois também eu vou adicionar uma cor por cima, tá? Eu não gosto também dessa cor padrão dele, porque ele tem pinguinhos pretos assim nele que fica meio estranha a pintura e não simula o estilo de pintura de parede que eu queria, né? Aí pra fazer a calha eu utilizo um outro material inteligente, que é um material de metal ali enferrujado, porém ele é pintado de vermelho, então eu retiro essa cor vermelha dele e deixo somente o metal, né? Porque a calha normalmente ela é de alumínio ou ela é de aço e é bem metálico e refletivo. Aí eu adiciono um outro material de concreto, tá? Esse material de concreto eu baixei lá no site texture.com, recomendo vocês também, só que ele é pago, tá? Você tem que pagar ali e comprar uma quantidade de crédito pra você conseguir estar comprando essas texturas. Aí depois eu coloco um outro material ali, um outro layer limpo e coloco uma máscara inteligente para adicionar detalhes de sujeira e eu coloco um egg paint nela e já vou adicionando outros detalhes. A partir disso eu coloco a cor diferente ali, né, para vocês verem, para parecer mais com uma tinta real. Depois eu adiciono mais um layer que é para mim simular as pichações, tá? Aí eu vou desenhando e o jeitinho que eu quero ali para ter pichações ali na porta de aço. Você pode colocar um grafite, você pode colocar um Bob Esponja, você pode colocar qualquer coisa que você querer como grafite ali na tua parede, tá? Depois eu vou dando uns detalhes de pintura ali, adicionando desgaste, adicionando uns quebradinhos na parede, tá? Você pode ter toda essa liberdade, só criar um layer ali diferente e dando umas configurações específicas para eles que ele vai dar esse detalhe aí, meio que se fossem uns quebradinhos, uns desgastes nas paredes, tá? É bem importante você adicionar isso para deixar o modelo mais randômico, menos robótico e menos quadrado, tá? Para ele simular como se fosse um modelo da vida real mesmo. Aí depois eu vou pintando esses buracos com uma cor de concreto, tá? Para ele ficar meio que ali como se fosse a parede quebrada realmente, tá? Aí aqui eu peguei uma bandeira do Brasil e comecei a fazer uma projeção da parede lateral ali, como se fosse um grafite, uma pintura, tá? A princípio ela fica bem robótico mesmo, fica como se fosse uma cor irreal. Aí depois eu mexo um pouquinho na opacidade dela e também adiciono aí umas pinturas manualmente de desgaste com o pincel e borracha ali do Substance Painter, pagando aqui as pontas dela para ela ficar simulando um pouquinho mais de desgaste na pintura. Aí depois eu adiciono mais uma máscara por cima e uma máscara inteligente, tá? Que ela simula esses desgastes aí, coloquei uma cor um pouquinho mais clarinha para parecer como se tivesse desbotado e já deu um detalhe aí bem legal.
Aqui eu adiciono uma outra máscara, tá? O efeito dela é mais ou menos algo escorrendo, tá? Ela fica bem legal ali onde perto da calha. Então já adicionei uma cor um pouquinho mais escura, como simular a ação do tempo ali mesmo, né? Do clima na construção. E aqui eu acho que já tá bem legal, já quase terminando aqui nosso objeto. Eu acho que ficou muito maneiro. O que você achou da nossa construção aí, BR e essa texturização, tá? Aí esse foi o resultado da live de ontem. Se você quiser assistir, vai estar aparecendo aí no card ou acesse o canal lá, a aba ao vivo. E a gente fez tudo isso em live. Se você quiser aprender melhor, é um pouquinho mais fácil porque não é acelerado. Então você pode ver que usando essas mesmas técnicas e os mesmos estilos de modelagem, você consegue chegar nesse resultado aí que ficou muito mais interessante. Ali usando máscara, materiais do Texture.com e misturando tudo, a gente consegue chegar e pintar e deixar o nosso objeto desse jeito. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, comenta aí o que você achou, comenta ideias para os próximos vídeos. E é isso, muito obrigado, um forte abraço, um beijo.